Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa receber as próximas notificações, beleza? Bom, eu quero começar contando uma história de um homem que acabou perdendo sua esposa e conversando com seu pastor. Ele diz que depois que ela faleceu, ele teve que separar as roupas, então ele foi juntamente com a sua cunhada fazer essa separação, e mexendo numa das suas gavetas ele encontrou uma caixa com um conjunto de lingerie, o qual ele nunca tinha visto ela usando, né? E aí comentou com a sua cunhada, falando: poxa, eu nunca tinha visto essas peças e está aqui guardado. E aí a cunhada dele disse o seguinte, falou: olha, ela estava guardando esta peça de lingerie para um momento especial. Então isso fez aquele pastor ter uma reflexão sobre aquela situação, porque esse momento especial acabou não chegando, porque ela guardou aquela roupa para esse momento e o momento acabou não acontecendo, porque antes disso ela veio a falecer. Então ele diz que o momento especial é hoje, o momento especial é agora, o momento especial ele tem que ser vivido nesse tempo, porque talvez amanhã não possa não existir. E diante de tudo que nós estamos vivendo, isso é uma realidade muito presente para nós. Então, o que ele pôde tirar dessa lição é que nós temos que viver o hoje e viver da melhor forma possível, e viver da forma mais intensa possível. Não à toa que a Bíblia diz que comer e beber e gozar do bem do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Isso é um presente que Deus nos dá hoje, porque amanhã pode não acontecer. E aí, dentro desse contexto, eu fiquei pensando, e esses dias eu fui dormir muito tarde, porque eu fiquei até umas 2 horas da manhã meditando, orando a Deus e lembrando de quantas coisas eu passei. E me veio à cabeça o quanto que meu pai, ele era um amigo muito importante, mas num dado momento da minha vida, eu fiquei 5 anos sem falar com ele. E eu perdi muito tempo por idiotice, por coisa da minha cabeça, fase de juventude, essas coisas todas. E depois, passado algum tempo, hoje eu sinto falta dele ainda, sinto falta da minha mãe. E aí eu comecei a meditar quantas vezes eu deixei de abraçá-los, quantas vezes eu deixei de dizer para eles que eu os amava, e hoje eles não estão mais aqui. Então, o amanhã pode não acontecer, o momento especial pode não acontecer, porque eu posso não estar aqui, ou aquele alguém que eu possa expressar o meu amor também não possa estar aqui. E esse tempo presente mostra isso muito claramente. Então me vem à cabeça uma passagem que está em Lucas capítulo 5, verso 12, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Veja que ele pede para ser limpo. Por quê? Porque o leproso naquela sociedade, daquela época, naquele contexto, ele era obrigado a viver de forma isolada. E dentro do contexto que a gente está hoje, a gente está sendo meio que obrigado a viver um isolamento, né? O tal do isolamento social. E só que era uma coisa que ele não tinha escolha. E ele tinha que se distanciar, inclusive, dos seus entes queridos, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu trabalho. Ele tinha que viver à parte da sociedade e, inclusive, ele tinha que andar com guizo no seu pescoço para trazer ao conhecimento das pessoas que estavam à sua volta de que ele era um leproso, e assim as pessoas se distanciarem dele. E aí o que diz, Jesus responde no verso 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Veja, ninguém tocava no leproso, todos se distanciavam. Inclusive, quem tocava no leproso, ele era considerado também imundo, mesmo que não pegasse a enfermidade. Mas aí, o impressionante nessa passagem é que aí Jesus continua, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. Jesus, ele poderia simplesmente dizer: quero, fica limpo. Mas só que Jesus, ele não somente falou, mas ele expressou a sua vontade de vê-lo limpo. E aí eu quero que você pense,
Quanto tempo este homem talvez não sentiu um toque humano na sua vida? Quantas vezes esse homem, ele talvez não tenha sentido, quanto tempo talvez ele ficou sem ter um toque de um outro ser humano em si? E talvez a saudade que ele tinha da sua esposa, dos seus entes queridos, dos seus filhos e assim por diante. O fato é que Jesus, ele foi e tocou. Ele não somente falou, mas ele demonstrou o seu amor, o seu desejo, a sua vontade de ver o bem, de ver o belo curado. Então, trazendo para nós hoje, e usando essa história que eu contei para você e a minha experiência, o momento é agora, o momento é hoje. Não espere o dia especial. O dia especial é hoje, porque amanhã pode não existir mais. Amanhã eu posso não estar aqui, amanhã talvez aqueles que eu amo podem não estar aqui e talvez não existirá este momento especial. Então, esse tempo tem que nos ensinar a nós nos colocarmos de forma que nós temos que expressar o amor. Não somente em palavras, mas em ações, em atitude, em toque. Abrace. Diga que ama, mas demonstre que ama. Talvez o toque não seja simplesmente um toque de um abraço, um apertar de mão, mas numa atitude, no estender a mão, no ser esteio para o outro, porque foi isso que Jesus fez. E Jesus, ele nunca cobrará de nós aquilo que ele não tenha feito. E ele é a expressão do amor de Deus. Ele é a expressão da vontade de Deus. E ele demonstrou isso não somente em palavras, mas em atitude. E nós somos a extensão de Jesus nesse tempo. Nós como igreja, nós como cristãos, somos a expressão de Jesus. Então que nós sejamos como Ele, não sejamos pessoas que somente falem, mas demonstre o amor. Que nós possamos tocar, que nós possamos olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para a nossa esposa, para o nosso esposo, assim, para as pessoas que estão à nossa volta, expressar, mas de forma não somente em palavras, mas em ações, em atitude. Que nós sejamos a mão amiga, o braço estendido, para que aquele que se chegue a nós, talvez leproso, marcado pela vida, marcado pela história, marcado pelo pecado, marcado pelo passado, que nós sejamos a pessoa que toque e diga, há uma esperança, eu quero, fica limpo. Mas através de um gesto, não somente de palavras. Jesus foi a expressão completa do amor de Deus. E nós somos o corpo de Cristo, a extensão deste amor. Viva isso, hoje, não espere amanhã. Faça isso, porque esse tempo precisa disso. Diante de tanta coisa que está acontecendo, o que nós precisamos é nos focar na vontade de Deus para a nossa vida. Pense nisso. Deus abençoe você.